para provar que o personagem fictício é famosa por habilidades de sobrevivência e o personagem fictício representando sobrevivência extrema são apenas nomes vazios. Eu participei de um programa de sobrevivência real transmitido ao vivo globalmente. Quem imaginaria que em menos de 5 minutos de jogo eu fui para o inferno? Era muito difícil. Enquanto o público todo me chamava de idiota, eu de repente me levantei. E então peguei ervas daninhas e coloquei na boca. Até que eu quase vomitei. Foi então que veio a notificação do sistema. Parabéns, anfitrião, você adquiriu a característica passiva de recuperação, que permite recuperar ferimentos consumindo energia própria. A velocidade de recuperação aumenta com o nível, com uma onda de calor percorrendo todo o corpo. Eu de repente senti uma vontade de chorar. A mais confusa. Quase me tornei o primeiro viajante transdimensional a morrer de fome. Atualmente, estou em uma ilha próxima ao Círculo Polar Ártico. Enquanto a luz do dia gradualmente desaparece, a temperatura também está caindo rapidamente. Embora eu quisesse muito construir um abrigo quente, mas eu estava muito fraco, e não havia tempo a perder. Então, tive que me enfiar em uma fenda de rocha para descansar. À noite, uma enorme centopeia apareceu. Ela saiu pela fenda, e entrou diretamente pela minha boca aberta. Mas eu estava dormindo profundamente na hora. Nos sonhos, eu ainda comi uma massa larga feita pela minha avó. Essa cena fez os comentários ao vivo na sala de transmissão explodirem. O apresentador de sobrevivência estava realmente em uma situação difícil. Ele passou 3 dias com fome e congelado. E ainda comeu tanta grama. Desta vez, ele realmente ia morrer. É verdade. A situação de um pequeno caderno era semelhante à do apresentador. Também comeu algo que lhe fez mal. E estava prestes a desmaiar. Caramba, o apresentador precisa aguentar firme. Não pode perder para ninguém, especialmente para o pequeno caderno. Ao acordar, percebi que havia uma situação. As 2 presas que eram originalmente retas, de repente, se tornaram presas afiadas e venenosas. Eu rapidamente chamei o painel de sistema para verificar. O Senhor de Todas as Coisas tem um poder de combate de 45. Característica ativa, veneno LV. Consome energia própria para reabastecer o veneno. A toxicidade aumenta com o nível. A característica de coleta pode aumentar o poder de combate. Acumula a característica passiva de recuperação LV1, consumindo energia própria. Recupera ferimentos internos e externos. A velocidade de recuperação aumenta com o nível. A característica de coleta pode aumentar o poder de combate. Pode acumular características ativas. De onde vem o veneno? Não quero pensar mais, afinal, já estou em outra dimensão. Um pouco de eventos sobrenaturais também é normal. Embora tenha passado a noite descansando, meu estado melhorou um pouco, mas ainda estou me sentindo muito mal. Ainda preciso comer muito para me recuperar. Embora eu consiga pegar alguns peixinhos e camarões, mas se eu acabar tendo diarreia, não vai valer a pena. Então, eu mais uma vez voltei meu olhar para as ervas com propriedades de recuperação, que têm essas propriedades. Esta é a comida mais fácil de obter no momento, e também é a comida mais segura. Mas, para ser sincero, as ervas são realmente horríveis de comer. Depois de encher a barriga, comecei a pensar no próximo plano. Se eu quisesse sobreviver a longo prazo nesta ilha deserta, as plantas de abrigo e um pomar de frutas certamente não pode faltar. Através da observação, acabei focando em um local na encosta da montanha, porque lá a visão é boa e protege do vento, e não é longe de nenhum lugar. Pensando nos vídeos de coleta de mar que vi online, que pareciam trazer colheitas fáceis, eu até fui dar uma volta na praia, embora não tenha encontrado nada, mas acabei descobrindo um lugar, um acampamento com fumaça saindo. Então fui até lá e conversei com algumas pessoas, para ver se podia trocar algo físico por um tipo de alimento. Eles concordaram, embora tenham feito exigências altas, e eu podia ver nos olhos deles, que claramente não tinham boas intenções, mas decidi tentar mesmo assim, porque o fogo é realmente muito importante. Fiz um aperto de mão educado, e voltei para o riacho onde havia estado antes. Eu sei que quanto mais perto da fonte de água, mais fácil é atrair as bestas em busca de alimento, mas lugares perigosos muitas vezes vêm acompanhados de oportunidades. Além disso, a noite é o melhor momento para caçar. Se não der, posso dormir em uma árvore por um tempo à noite. Primeiro, vou comer um pouco de grama. Vamos fazer isso. Então, comecei a examinar cuidadosamente o ambiente ao meu redor. Finalmente, em um lugar, encontrei vestígios de atividade animal perto de um arbusto. O caminho tinha apenas alguns centímetros de largura. Deve ter sido deixado por coelhos. Então, eu peguei materiais do local. Usei a vinha para fazer um laço vivo. Depois, combinei com um dispositivo de disparo simples. Assim que o coelho pisar, o laço pode apertar instantaneamente e capturar a presa.
Para aumentar a taxa de sucesso, eu fiz alguns a mais. Afinal, isso depende totalmente da sua habilidade, como um apresentador de sobrevivência no deserto. Embora eu esteja forjando, ainda tenho algo a oferecer. Enquanto eu refletia sobre isso, um som baixo e triste quebrou o silêncio da polícia. Minha pele da cabeça ficou tensa. Meu corpo rígido se virou para olhar para trás. Neste momento, um enorme lobo cinza estava arrastando um cadáver de animal, que saiu dos arbustos. Seus olhos preocupados estavam fixos em mim. Então, ele soltou a carne que estava na boca. Classe de criatura, lobo. Poder de ataque 2751,000. Este é um rei dos lobos. Seu poder de ataque é um pouco mais forte que o de um lobo comum. O principal poder de ataque vem das presas do lobo. Valor de ameaça 5881,000. Estado de caça. Ataque principal. Características de asas de lobo e forma de lobo. Taxa de explosão das presas do lobo 2551,000. Eu dei uma olhada nos dados. Engoli em seco com dificuldade. Então, lentamente, abri os braços. Queria parecer o maior possível. Então, recuei discretamente. Eu ainda queria testar com a ponta dos pés a firmeza sob a camada de folhas. Difícil de controlar. Mas o grande lobo não me deu nenhuma chance de encontrar uma arma. Desde o momento em que me movi, ele já estava se aproximando de forma furtiva. Neste momento, eu estava suando frio. Desisti completamente da ideia de perder 10 quilos, porque eu sabia que no momento em que me curvasse, ele poderia me eliminar com um único golpe. Mas agora, virar e correr era o mesmo que procurar a morte. Não havia tempo nem para subir na árvore. O grande lobo negro soou a trombeta do ataque. Ele saltou repentinamente. A distância de um grão de arroz quase parou instantaneamente. A grande boca do lobo atacou ferozmente minha garganta. A adrenalina dentro de mim disparou loucamente. Instintivamente, eu me inclinei para o lado e evitei o golpe. No momento em que passou por mim, eu estendi os braços e apertei firmemente seu pescoço. Devido à forte inércia, nós rolamos em meio às ervas daninhas. Neste momento, eu o tinha preso pelo pescoço. O mais mortal dos lânguas perdeu seu assento. Então ele começou a chutar e se debater loucamente. Embora eu estivesse coberto de feridas por causa dos chutes, eu não me atrevia a soltar. Esta loba é muito forte. Eu claramente não conseguiria estrangulá-la. Com a diminuição do efeito da adrenalina, a força e a dor estavam se acumulando em meu cérebro. Mas eu também não queria morrer. Então eu mordi seu pescoço e puxei com força um pedaço de pelo dele. A loba uivou de dor e se debateu ainda mais. Eu só podia lutar com todas as minhas forças. Continuava mordendo seu pescoço sem parar, até que a pele e a carne da loba se mostraram diante de mim. Meus olhos ficaram verdes. Deus sabe o quanto eu estava faminto. Eu não hesitei e comecei a devorar. Nesse momento, as duas presas injetaram veneno no corpo da loba. Uma sensação ardente e queimada deixou o grande lobo completamente louco. Eu só podia me enrolar com ele para liberar a força, enquanto mordia com todas as minhas forças, mas a pele do lobo era realmente muito grossa. Não conseguia ampliar a ferida, então mudei de estratégia. Fiz uma careta e ataquei os 2 pontos de sangue, mas a ferida não perfurou a artéria. Minha boca estava dormente, mas não consegui sugar muito sangue. E o sangue do lobo que consegui sugar rapidamente foi recuperado. A absorção simplesmente não acompanhava a resistência. Eu fiz o meu melhor. Eu soltei os braços como se estivesse nomeando algo. Parabéns, anfitrião. Você adquiriu a habilidade ativa Linguagem dos Lobos. O som de notificação do sistema de repente soou. Hehe. Linguagem dos Lobos. Será que eu ainda posso convencê-lo? Para que ele não seja eu. Isso é uma grande besteira. Se é fome ou sede, que ele decida. Eu não consigo mais. No entanto, eu fiquei deitado por um bom tempo e não recebi o beijo do lobo que imaginei. Não consegui me segurar e me levantei apoiando os braços. O rei dos lobos estava neste momento, olhando desconfiado para o lado. Mas eu me levantei, e um pequeno movimento parecia ter atingido seu nervo. Ele soltou um grito e saiu correndo com um rabo entre as pernas. Fiquei um pouco atordoado. Os espectadores da sala de transmissão também ficaram perplexos. Aquilo. Posso entender que o apresentador de sobrevivência lutou contra o lobo. E ainda venceu, como se fosse o Imperador Kim, comendo pimenta e ganhando da mãe. Isso é um pouco absurdo, não? Preciso me acalmar um pouco primeiro. Com o coração cheio de dúvidas, eu abri novamente o painel de sistema. Ao olhar, ficou mais claro quem era o senhor de todas as coisas. O poder de combate era 2.2620.0200, efetivo apenas contra lobos. A característica ativa permitia comunicação unilateral com lobos de nível 1. A proficiência aumentava com o nível. Sem nível 1, consome energia própria. Reabastece veneno.
A toxicidade aumenta com o nível. A característica de coleta pode aumentar o próprio poder de combate. As características podem se sobrepor para restaurar características passivas. LV1 consome energia própria. Restaura ferimentos internos e externos. A velocidade de recuperação aumenta com o nível. Coletar características pode aumentar o poder de combate. Pode. Porque na época aprendi como restaurar duas características. O poder de combate só aumentou em mais de 20. Compreender este lobo e... o poder de combate subiu diretamente para 200. Como ele tem tanto poder de destruição? Será que é só conversa? Eu estava completamente confuso. Aquele grande lobo realmente foi e voltou. Ele saiu correndo de novo da grama. Ele estava se movendo cautelosamente. Ele pegou furtivamente aquele pedaço de carne com pele. Eu imediatamente fiquei ansioso. Instantaneamente gritei em linguagem de lobo para ele soltar. O grande lobo, surpreso, soltou a carne. Ele claramente entendeu. O grande lobo ergueu o pescoço e uivou algumas vezes. Ele se virou e saiu abanando o rabo. Eu suspeito seriamente que ele está me xingando. Embora eu não tenha entendido o que ele disse. Eu descansei no mesmo lugar por muito tempo. Só então consegui me recuperar lentamente. Olhando para aquele pedaço de carne que devia ter uns 7 ou 8 quilos. Eu hesitei. Mas o fogo realmente é importante. Então eu silenciosamente arranquei um punhado de grama. E coloquei na boca. Até encher a barriga. Só então eu limpei a carne e fui rapidamente em direção ao rio. Embora aqui não haja leis ou restrições morais. Mas afinal, estamos ao vivo. Eu acho que eles se importam um pouco. No pior dos casos, a negociação não acontece. Quando eu voltei ao acampamento segurando a carne, 3 estrangeiros estavam com expressões de incredulidade. Eu apontei para a fogueira e propus uma troca. Mas um dos desgraçados ainda achou pouco. Isso é claramente aumentar o preço na hora. Sem pensar 2 vezes, eu me virei e fui embora. Mas não esperei eu dar 2 passos. Meu ombro foi pressionado por uma mão forte. Se a pessoa vai, a carne que fica é como um depósito. Era o velho Ei. Dito isso, ele rapidamente roubou a carne da minha mão. Instintivamente, eu quis pegar de volta. Mas fui interrompido por um chute dele. Olhei enquanto ele passava por mim, arrogante, segurando a carne. A raiva surgiu em meu coração, já que vocês estão sendo cruéis. Então eu serei ainda mais cruel que vocês. Mesmo que eu morra, eu vou quebrar alguns dos seus dentes. Essa é a bravura que tenho como um cidadão do país inferior. Pensando nisso, eu peguei uma pedra. E então a joguei com força em sua retaguarda. O velho foi atingido e ficou com a cabeça sangrando. Ele se virou com uma expressão de incredulidade. Em seguida, ele gritou furiosamente. Levantou um punho do tamanho de um saco de areia. E então atingiu meu rosto. Eu caí no chão com força. Logo depois, ele pegou uma pedra. E começou a bater repetidamente na minha cabeça. Em pouco tempo, ele atingiu meu braço que estava na frente da cabeça. A carne estava toda machucada e ensanguentada. Nesse momento, senti uma forte tontura por causa do sangue. Minha visão começou a escurecer. Só consegui morder a ponta da língua. Esforcei-me para manter a consciência e encontrar uma oportunidade de contra-atacar. 2 estrangeiros ao lado ficaram surpresos com nosso estilo de luta desesperado. Eles ficaram paralisados. Por um momento, não ousaram fazer qualquer movimento. Os espectadores da sala de transmissão também ficaram impressionados. Mas eles estavam ainda mais assustados com a intensidade da luta. Esse apresentador de sobrevivência é realmente um cara durão. Não esperava que ele ainda tivesse coragem de contra-atacar. Mas será que 3 pessoas ainda não perceberam isso? O apresentador realmente está disposto a arriscar a vida. Mesmo que o apresentador perca, ainda será uma vitória de honra. O apresentador se saiu bem, não sei quanto tempo passou. Talvez ele estivesse cansado de lutar. O velho preto começou a ofegar. Seus movimentos começaram a ficar mais lentos. Nesse momento, de repente, eu usei toda a minha força e o derrubei no chão. Ao mesmo tempo, agarrei uma pedra e fui para cima dele. Mas eu estava muito fraco. O ataque não causou nenhum dano a ele. Se ele se levantar, acabou. Eu cuspi com força nos olhos dele. Um bocado de água misturada com sangue saiu. O velho negro nunca imaginou que eu também usaria magia. Ele imediatamente cobriu os olhos por causa da ardência. Desta vez, eu aproveitei a oportunidade. Mudei de direção decisivamente. Uma pedra atingiu sua virilha. O velho negro, sedento, soltou um grito agonizante. O camarão que estava atacando a cidade segurou a parte de baixo do corpo, sentindo dor. Ele começou a tremer incontrolavelmente. Aproveitei que ele estava fraco para atacá-lo. Sem pensar 2 vezes, comecei a bater com força na cabeça dele, até que seu rosto estivesse coberto de sangue. Ele estava à beira da morte, cuspindo espuma branca. Ele parou. O que significa conquistar alguém com virtude? Deixá-lo entender plenamente a virtude marcial da China é o suficiente. Eu desci do corpo do velho negro. Eu peguei a carne.
Fui até 2 estrangeiros que estavam segurando suas partes. Apontei para a carne na minha mão e para a fogueira, dizendo: carne, me dê sua faísca. O estrangeiro de repente teve uma ideia. Apressadamente, ele tirou do fogo uma vara grossa em chamas. Ele me passou. Não, não. Não quero a carne, eu te dou. Dizia isso. E ainda forçou um sorriso que era pior do que chorar. Eu balancei a cabeça. Joguei a carne ao lado dos pés dele. Fui até o velho que respirava com dificuldade. A parte inferior do traje nacional. Disse palavra por palavra que da próxima vez que eu te ver, eu vou te dar uma surra. Embora minha voz estivesse fraca, era firme e poderosa. Eu queria voltar para a floresta onde preparei as armadilhas. Mas meu estado físico estava péssimo. E eu sentia uma forte tontura. As pálpebras pareciam pesadas, caindo incontrolavelmente. Não posso ser bonito, se eu fechar os olhos agora. Não vou conseguir acordar novamente. Então, tomei coragem. E coloquei a faísca ardente sob a parede da boca cheia de carne e sangue. Em seguida, uma dor profunda atingiu até a medula. Instantaneamente desperto, retornei com dificuldade para a floresta. Não me atrevi a relaxar. Com esforço, consegui acender uma fogueira. E então desmaiei. Aquela noite não foi tranquila. Vários visitantes indesejados apareceram. Felizmente, todos foram assustados e se afastaram. Minha experiência também provocou uma troca de ofensas entre os espectadores globais. Até começaram as ofensas raciais. No momento em que acordei novamente, a sala de transmissão estava completamente em ebulição. O apresentador de sobrevivência finalmente acordou. Se não acordasse, realmente não conseguiríamos ofender esses estrangeiros. Como se fossem bastões. Até nossas ofensas estavam sendo ouvidas. Acordar também não me ajudou em nada. Talvez eu esteja paralisado de um lado. Você está paralisado de um lado. A sala de transmissão ainda estava em discussão. E eu, por outro lado, estava sofrendo e franzindo a testa. O ferimento no meu braço esquerdo era horrível de se ver. Sangue e carne estavam queimados e grudados. E os ossos também estavam danificados. Porque apenas um movimento de levantar já me fez suar frio de dor. No momento, esta mão deve estar inutilizada. Mas eu não me preocupo com as feridas no meu corpo. O que realmente me trouxe de volta da porta do inferno foi a recuperação das características. As feridas com certeza podem se curar, mas a condição é que haja nutrição suficiente para manter o funcionamento das características de recuperação. Portanto, neste momento, a comida é a prioridade. Eu mordi os lábios e fui mancando em direção à armadilha que preparei ontem. Eu realmente não quero comer grama. Eu quase implorei a todos os deuses e budas. Finalmente, ao afastar os arbustos da segunda armadilha, descobri um coelho cinza com as patas da frente amarradas. Eu queria chorar, e as lágrimas escorriam involuntariamente dos meus lábios. Chegando à beira do rio, primeiro, eu lavei rapidamente a sujeira do sangue do meu corpo. Então escolhi uma pedra afiada, usando os fragmentos como uma faca de pedra. O coelho sangra pela pele. Embora eu não queira desistir de qualquer pedaço de carne comestível, mas limpar as vísceras é realmente muito complicado. Depois de pensar bastante, decidi que primeiro vou comer a carne e depois ver o que fazer. Além disso, com meu estado atual de semi-morto, temo que terei que ficar aqui descansando por um tempo, até que minhas feridas e forças se recuperem mais ou menos, para que eu possa continuar com os planos. E também, com o que aconteceu com o velho preto. Os requisitos para construir um abrigo no futuro terão que ser mais rigorosos. Devem ser capazes de se proteger de outros. Afinal, o número de competidores desta vez é de mais de 3.000. Entre eles, certamente não faltam pessoas problemáticas como o velho preto. Eu digo que se eu o encontrar, vou bater nele. Não apenas para agradecer ao pai, mas também para me estabelecer. Embora esta ilha seja grande, os recursos de qualidade sempre são limitados. Para ter um conforto no futuro, com certeza haverá disputas. Como o único competidor da Oxia, no futuro, não poderei evitar ser excluído e pressionado. Só provando que meu punho pode fazer sentido. Os dias futuros não serão tão passivos. Eu agora tenho 3 tipos de características. Apenas a característica de recuperação está funcionando. Não sei de onde veio o veneno, mas em combate, provei que a toxicidade é muito baixa. Para que a toxicidade tenha poder letal, é preciso aumentar o nível do veneno através da taxa de explosão. Mas essa taxa de explosão é realmente muito mística. Não há nenhuma regra. Assim como os morangos que comi esses dias. Tem de 000 a 8.000. Deveria ter subido alguns níveis. Mas na verdade, a característica de recuperação ainda é nível 1. Neste momento, olhando para a carne de coelho assada, eu parei de pensar. Limpei toda a carne dos ossos. Embora não tivesse nenhum tempero. Mas era a comida mais deliciosa aos meus olhos. Finalmente, o Mother não precisa mais comer grama.
com a entrada de um coelho no estômago. A fome, embora aliviada consideravelmente, eu também recuperei um pouco de força. Mas, para ser sincero, eu não estou satisfeito. Então, tive que voltar para a beira do rio. Agachei e enchi um balde com água. Olhando para as vísceras de coelho que sobraram ao meu lado, uma ideia brilhou na minha mente. Foi então que tive uma ideia. Em vez de gastar tempo e esforço para lidar com isso, seria melhor usá-las como isca para pescar. Escolhi uma curva de um riacho, que estava em uma área de mergulho com correnteza. Usei pedras para montar uma armadilha de pesca. Depois, joguei as vísceras dentro. Assim que os peixes entrassem pela abertura, eles ficariam presos na armadilha e não conseguiriam sair. É semelhante às armadilhas para animais na floresta. Isso também se encaixa na estratégia de esperar pelo trabalho. Depois de terminar a armadilha, voltei para o lado da fogueira e comecei a construir um abrigo. O material principal eram os galhos, que não faltam na floresta, e as vinhas que eu havia puxado. Prendi em um galho de árvore que tinha mais de 1 metro de altura. Fiz uma volta ao redor de 3 árvores. Então, os galhos que coletei foram apoiados um a um na vinha, formando uma parede cheia de buracos. Embora essa parede pareça uma piada, depois de cobri-la com ervas e folhas secas, pode me proteger do vento e me aquecer. O método para o teto é o mesmo. Também é feito com galhos. Quanto mais finos e leves os galhos, melhor. Caso contrário, é fácil esmagar a vinha. Eu rapidamente cobri as 3 paredes e o teto com alcaçuz e folhas secas. Logo cobriu 3 paredes e o teto. Até aqui, um abrigo instável foi construído. Na verdade, chamar de abrigo não é muito apropriado. Deveria ser chamado de cabana. E na mente dos espectadores da sala de transmissão, nem chega a ser uma cabana. Cara, você consegue ser ainda mais superficial? Já é algo bom. Pelo menos é melhor do que dormir do lado de fora. Neste momento, eu olho para o abrigo instável à minha frente. Quanto mais olho, mais parece que está dando certo. Trabalhar também traz ânimo. Em seguida, adicionei lenha à fogueira. Também consegui pegar muitos peixes pequenos, embora não fossem grandes. Fiquei animado e preparei os peixes. Joguei as vísceras de volta na armadilha, preparando para reutilizar. Os peixes pequenos também cozinham rápido, mas mesmo com mais de 20 peixes, ainda não fiquei satisfeito. Nesse momento, lembrei-me dos escorpiões que encontrei durante a coleta anterior. Antes, não pensava neles porque não tinha fogo, mas agora que tenho fogo, eles se tornam uma fonte de proteína. Então, comecei a procurar por eles nas proximidades. Não demorou muito e encontrei. Descobri um escorpião amarelo brilhante. Levantei a informação sobre essa classe de criatura. Ataque do escorpião, 12/000. O ferrão na cauda é a principal fonte de ataque. Valor de ameaça, 3541,000. Taxa de letalidade por veneno, 2651,000. Não esperava que o veneno desse escorpião fosse tão forte. Depois de me acalmar um pouco, eu me preparei para capturar este escorpião. Embora este escorpião seja muito venenoso, seu tamanho é bem pequeno. Se ele me picar na frente, não vou sobreviver. Além disso, alto risco significa alta recompensa. Uma taxa de características tão alta é mais atraente do que proteína. Eu peguei os AX e cuidadosamente peguei o escorpião, pronto para colocá-lo no fogo para assar. Não se torna proteína quando assado? Ainda pode ter taxa de toxicidade? Ou será que preciso comer cru? Eu engoli em seco. É um pouco nojento. E se o escorpião se mexer na minha boca? Isso não seria o fim? Riqueza se busca no risco. Eu segurei o escorpião vivo com os AX e o movi para a frente do fogão. O escorpião estava se contorcendo loucamente por causa do calor. Em um momento, tudo ficou em silêncio. Ele não morreu, apenas desmaiou de calor. Depois de ter certeza de que ele não se quebraria, eu ainda assim, com os dentes cerrados, coloquei na boca. Para ser sincero, eu estava muito nervoso na hora. E no momento em que a carne de caranguejo estourou, um gosto de terra indescritível subiu à minha cabeça. Me fez revirar os olhos. Quase vomitei na hora. Minha testa se levantou levemente. Não só suprimi a náusea à força, como também forcei a carne de caranguejo para baixo. Parabéns, anfitrião. Você atualizou a habilidade ativa, veneno, junto com o maravilhoso som de notificação do sistema. Eu sorri aliviado. Mas os espectadores da sala de transmissão não conseguiam rir. Eles assistiam com a mente encolhida. Comer isso não é coisa de irmão. Isso é ouro com toxicidade extrema. Você está comendo isso cru? Para ser sincero, o calor que o apresentador sentiu foi pior do que não sentir nada. É uma grande ofensa para o escorpião. Até eu me senti ofendido. Alguém disse que esse apresentador de sobrevivência é uma pessoa dura no começo. Eu ainda não acreditava. Agora eu acho que as palavras pessoa dura não fazem jus a esse apresentador de sobrevivência.
Aqui, os espectadores ainda estão em uma discussão acalorada. Eu também já abri o painel de sistema. Poder de combate facial 355.200.200 é eficaz apenas contra lobos. Atributo ativo permite comunicação unilateral com lobos em LV1. A proficiência aumenta com o nível. Sem LV3, consome energia própria para repor veneno. A toxicidade aumenta com o nível. O atributo de coleta pode aumentar o poder de combate próprio. Os atributos podem ser acumulados. Um atributo passivo de recuperação LV1 consome energia própria. Recupera ferimentos internos e externos. A velocidade de recuperação aumenta com o nível. O atributo de coleta pode aumentar a própria resistência. Os atributos podem ser acumulados. De fato, Confúcio não explicou como ativar a taxa de explosão especificamente, mas este escorpião confirmou minha suposição. Comer cru é definitivamente eficaz. Porque o atributo de recuperação da grama vem de comer cru. Lobos e atributos. Também foi assim que consegui morder o pescoço do lobo. Queria testar o poder do veneno de nível 3. Mas, infelizmente, não há um objeto de teste adequado agora. Então, tive que encher a barriga primeiro. Eu procurei na floresta por um bom tempo. Peguei mais de 10 escorpiões e 2 centopeias. Mas a toxicidade dessas coisas não é alta. A taxa de explosão de características também é baixa. Então, cozinhei tudo para comer como proteína. Nessa noite, dormi muito bem. A dor na mão esquerda também diminuiu bastante. Minha sorte estava realmente fora do comum. Não só a laçada pegou um grande galo, como também a armadilha bem feita rendeu mais de 100 peixes. Em seguida, foi a minha primeira refeição farta após renascer. Depois, a segunda. Assim, descansei confortavelmente por um dia. Meus ferimentos também estavam quase curados. Então, decidi me mudar. Hoje eu vou. Mas a sorte acabou. 5 armadilhas não trouxeram nada. Felizmente, a armadilha de pesca me ajudou. Eu tirei e comi todas as vísceras do peixe. Não cheguei a passar fome. Eu só levei uma grande tocha e parti. O caminho foi cheio de sustos, mas sem perigos. Cheguei à margem oposta de um mar de grama. Meus nervos tensos estavam finalmente relaxando. De repente, senti uma dor aguda no tornozelo do pé esquerdo. Em seguida, veio um frio e uma fricção. Era uma cobra secundária se enrolando em meu pé. Nesse momento, ela estava mordendo meu tornozelo com força. Naquele momento, eu perdi a cabeça. Ser mordido por uma cobra secundária em um lugar assim é quase como receber uma sentença de morte. Olhando para a cobra que ainda não soltava, de repente, a raiva subiu em mim. Eu me inclinei e peguei ela pelo pescoço. Você não vai parar, né? Dito isso, eu levantei a mão e dei um tapa em sua cara. A cobra foi tão atingida que não conseguiu nem se defender. Eu acho que ele estava um pouco confuso. Até que finalmente ele encontrou Deus. Eu então procurei silenciosamente uma árvore torta. E me deitei tranquilamente. Os espectadores da sala de transmissão também não estavam em uma boa situação. Eles demoraram um bom tempo para reagir. Embora eu sentisse muita pena do que aconteceu com o apresentador de sobrevivência. Mas perdoe-me por não ser gentil e rir. Estar na floresta é tão bom. Mas ele teve que sair, e agora está assim. A pessoa teve uma experiência horrível, e o apresentador de sobrevivência, que descanse em paz. Que o céu não tem abrigo. Uma hora depois, eu estava deitado me sentindo um pouco mal, com fome e desconfortável. Não senti mais nada. Então me sentei e olhei para o meu tornozelo machucado. Eu vi que havia 2 presas venenosas redondas e sangrando. Estava levemente vermelho e inchado. Normalmente, a dor de uma mordida de cobra é muito intensa, e a área da mordida rapidamente incha e fica roxa. Até a carne apodreceu. Mas meu estado agora não parece de jeito nenhum um sinal de envenenamento. Será que a habilidade de recuperação desfez o veneno? Não, mesmo que a habilidade de recuperação pudesse desfazer o veneno de cobra, não seria tão rápido. E também consumiria uma grande quantidade de energia. Embora eu esteja com fome agora, é um consumo normal de energia. Não estar envenenado não deve ter relação com a habilidade de recuperação. Então, só resta a possibilidade de veneno de nível 3? Afinal, como diz o velho ditado, é preciso usar veneno contra veneno. Talvez, após obter o veneno de nível 3, eu tenha desenvolvido uma certa imunidade ao veneno. Se for assim, então eu não precisaria morrer. Ao pensar nisso, de repente me senti capaz. Mas logo me acalmei, porque quase ignorei o fato de que estava ao vivo. Muitas pessoas testemunharam minha experiência de ser mordido. A experiência de ser mordido por água. Se eu não tivesse alguma reação, pareceria um pouco difícil de acreditar. Eu não quero expor a existência do sistema e ser levado para ser dissecado e estudado. Então, mesmo que eu não esteja envenenado, eu ainda preciso mostrar aquele tipo de sensação extrema de ter escapado da morte. Eu pensei um pouco, e então,
com o impulso das pernas. Comecei a me arrastar no chão como uma lagarta. De repente, eu me lembrei da faísca que eu joguei no chão há pouco. Se a faísca se apagasse, isso seria pior do que estar envenenado por uma cobra. Então, eu rapidamente me levantei. Peguei a faísca rapidamente e reacendi uma pilha de ganchos. O sistema especial precisa ser completo. O que aconteceu antes foi apenas um acidente. Então, eu me deitei novamente e comecei a me arrastar. Nesse momento, os espectadores da sala de transmissão de repente sentiram que seus cérebros sofreram um grande impacto. O veneno da cobra parece ter começado a agir, mas também parece que não está totalmente ativo. Que situação é essa? Espasmos intermitentes. Os espasmos táticos estão em pausa? O apresentador de sobrevivência deve saber que está quase morrendo, certo? Por que ainda acender fogo? Os mortos pelo frio temem mais a escuridão. A luz do fogo representa a claridade. Pode amenizar o medo da morte. Eu me esforço muito na apresentação, mas, ao ver a fogueira se apagando, eu pretendia levantar para pegar alguns galhos secos e continuar. Mas, pensando bem, isso seria muito insultante para a inteligência do público. Afinal, estou em estado de envenenamento. Não posso ficar levantando a toda hora. Então, decidi continuar. Apenas não vou ficar no mesmo lugar, mas vou me mover ao redor da árvore torta. Enquanto me movo, vou pegando alguns galhos secos. Depois, volto para a fogueira e adiciono mais lenha. Assim, posso parecer muito sofrido. E também posso fazer a fogueira queimar mais forte. Ambas as coisas não se atrapalham. Meu plano está muito bem elaborado. A beleza é que a implementação é um pouco abstrata, deixando centenas de milhares de espectadores em silêncio. Quem sabe que o apresentador foi envenenado por uma cobra. Quem não sabe pode achar que alguma lagarta se transformou em um espírito. Não é difícil ver que o apresentador de sobrevivência está sofrendo. Meu julgamento estava correto. Desta vez, o veneno da cobra está mais intenso e duradouro. Eu sei que o apresentador de sobrevivência está sofrendo muito agora. Mas quem pode explicar isso? O que está acontecendo com essa fogueira que só aumenta? Até ter certeza de que a fogueira não apagaria em breve, eu me encostei em uma árvore e parei. Porque me encostar assim é realmente cansativo. Além disso, isso não corresponde aos sintomas subsequentes da intoxicação. Então, como que está acontecendo? A respiração está acelerada. Em coma. Eu, que estou vomitando e acordando, preciso lidar com tudo isso. Eu ainda tenho muita ética profissional. Depois de uma breve pausa, eu me levantei abruptamente e comecei a respirar fundo. Então, meu corpo ficou rígido e eu caí no chão. Em seguida, fiquei imóvel e minha respiração foi diminuindo lentamente. Nesse momento, os espectadores estavam silenciosamente de luto por mim. Mas eu estava pensando: após o fim da competição, devemos mudar para o mundo do cinema? Afinal, com essa atuação divina que eu tenho, o Oscar vai ter que me dever um pequeno homem dourado. Não, agora estou atuando até a morte. Como eu vou voltar à vida? Não posso ressuscitar de novo, certo? Não, por respeito e cortesia ao público. Decidi não desmaiar por enquanto. Primeiro, vou procurar algumas ervas para usar internamente e externamente. Afinal, não faltam pessoas sendo mordidas por cobras. Então, vou procurar armadilhas para encontrar ervas que desintoxicam. Estou ciente do meu estado de morte congelada. Assim, subi com muita dificuldade até um arbusto. Peguei a grama e enfiei na boca. Até que eu coloquei uma camada grossa de ervas no tornozelo. Acho que já fiz a preparação necessária. Então, voltei a me deitar embaixo da árvore em silêncio. A cena acabou. Só falta dizer ao público que isso pode desintoxicar. Eles estavam pensando isso em seus corações. Depois de muito tempo, eu também não consegui dormir. Realmente, dormir assim é muito desconfortável. Além disso, dormir ao ar livre também falta muita sensação de segurança. Enquanto eu estava em dúvida se deveria mudar de posição, de repente, senti um leve cheiro de sangue. Instintivamente, olhei para os arbustos não muito longe, mas descobri que lá brilhava um par de olhos preocupados como os de um santo. Era um aviso que eu estava disposto a ouvir. Caramba! É o grande lobo mau ou aquele que eu já mordi. Instantaneamente, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Este grande lobo mau deve ter me seguido. Ele veio comigo até aqui. Até que ele achou que eu estava quase morto e saiu para se vingar. Não sei quanto tempo se passou. O grande lobo mau finalmente se moveu. Ele se abaixou e deu um passo como um cão-lobo. Vendo que eu não reagi, ele não hesitou mais. Com um uivo, ele se lançou em minha direção. A audiência da transmissão ao vivo começou a lamentar meu trágico destino. Mas eu dei uma esticada e me levantei. Rapidamente subi na árvore. Na verdade, minha velocidade era impressionante. Vi que ele estava paralisado no meio do caminho. O grande lobo mau estava claramente assustado, porque, naquele momento, sua cauda estava esticada. Até os pelos do corpo estavam em pé.
E a audiência estava ainda pior. Os nervos tensos finalmente se romperam naquele momento. O que foi prometido na hora da morte? O que foi prometido como estado de morte congelada? O que foi prometido como não conseguir acordar? Caramba, a velocidade com que ele subiu na árvore era até maior que a minha. Chega de falar. Deixei-me organizar meus pensamentos. Deve ter havido algum problema em algum ponto. Agora eu não me importo mais com os sentimentos da audiência. Porque o grande lobo mau não ia embora. Ao me ver escondido na árvore, ele achou que estava acordando novamente. E a árvore que estava 3 metros abaixo de mim, também não conseguia impedir o ataque do grande lobo mau. Ele apenas recuou lentamente uma certa distância. Em seguida, ele de repente disparou em minha direção. Nesse momento, minha posição estava limitada. Olhando para o rosto do lobo que se expandia rapidamente à minha frente. Instintivamente, levantei a mão e dei um tapa. E o grande lobo mau ficou com as 4 patas no ar. Ele não teve espaço para reagir. Ele realmente teve o rosto distorcido por aquele tapa. Ele não apenas não me mordeu, ele também mordeu a própria língua. E seu corpo também desviou de direção. Ele colidiu violentamente com o tronco da árvore. Eu também fui derrubado pela força do impacto dele. Fui jogado para baixo. Por um momento, as folhas caíram em profusão. Após cair, nós nos afastamos mutuamente. A derrota distante fez o grande lobo mau perceber. Ele também não se lançou ativamente em 1837. Ele apenas esperou que eu me movesse primeiro. Mas meu modo de ataque só tinha veneno de nível 3. Somente como da última vez. No momento em que ele se aproximar, prender seu pescoço. Só assim terei a chance de injetar o veneno em seu corpo. Isso é algo que pensei junto. Em seguida, nós dois começamos a girar estranhamente em torno da árvore de pescoço torto. Até meia hora depois, eu de repente senti que meu corpo estava um pouco estranho. Não apenas meu rosto estava quente, mas também meus membros pareciam não. Ouvi dizer que isso se tornou realidade. Eu realmente estou envenenado. Em breve, tudo ficou escuro para mim. Eu caí reto no chão. O espírito também se contorceu inconscientemente. O grande lobo mau foi pego de surpresa novamente. Ele não apenas não correu imediatamente para cima, mas recuou levemente 2 passos. Ficou parado ali, pensando no que eu estava aprontando novamente. Depois de um bom tempo, ele parecia pensar que eu estava fingindo estar morto para enganá-lo. Então, ele recuou silenciosamente, escondendo-se na escuridão da noite. A audiência da transmissão ao vivo esperou por um bom tempo, mas ele não apareceu novamente na câmera. Eles não conseguiram se conter novamente. Esse lobo não está um pouco doente? Ele sempre foge nos momentos críticos. O que ele está fazendo? Deve estar com medo de ser envenenado. Afinal, o apresentador morreu envenenado por uma cobra. Se o apresentador não morrer dessa vez, eu vou ficar nervoso. Na verdade, eu ainda não morri. Apenas não consigo me mover. Minha consciência está clara, mas não consigo controlar meu corpo. Ao mesmo tempo, meus músculos estão se contraindo. As dores dos nervos são insuportáveis. Essa tortura continuou até o amanhecer do dia seguinte. A dor começou a diminuir lentamente. Eu tentei mover meus dedos. Em seguida, lutei para me levantar, mas meus movimentos estavam muito rígidos. Nesse momento, eu me senti muito faminto, porque, embora houvesse ajuda da imunidade ao veneno, a dificuldade da noite passada também afetou a recuperação. Eu olhei ao redor. Fiquei de olho naquela língua abdominal que me mordeu. Infelizmente, ele se matou com suas próprias patas. Caso contrário, em comparação com seu corpo, eu na verdade estou mais interessado em seu veneno. Isso prova que meu julgamento estava certo. Só comê-lo cru teria chance de revelar suas características, embora seja um pouco desperdício. Mas, para ser sincero, cobras têm muitos parasitas. Eu também não sei se tenho coragem de comer cru. Assim, eu fui me confortando, enquanto tratava a radiação com pedras. Nesse momento, a audiência já havia se recuperado do choque. Bom, um médico tradicional de segunda mão explicou que eu teria sequelas. Ele deu essa razão como explicação. Mas eu não me preocupo com o que eles disseram. Desde que eu não precise de fazer o morto, está bom. Depois de comer a carne da cobra, o dia começou a clarear. Eu tirei a faísca e continuei meu caminho. Ao longo do caminho, ainda me sustentei com ervas e frutas silvestres. Quando a fome realmente se tornava insuportável, eu também procurava em cantos escuros por alguns insetos venenosos para complementar a nutrição. Infelizmente, nunca mais encontrei espécies venenosas que valessem a pena comer cruas. As pessoas são como pequenos caranguejos. No caminho, encontrei um grupo de competidores. Eram cerca de 7 ou 8 pessoas. Pareciam estar vivendo bem, com fogo e comida, para não mencionar. Eles também fizeram alguns móveis simples, como mesas de madeira e pratos de madeira. Esse grupo viu minha reação.
e era semelhante ao trio do Velho Preto. E havia uma hostilidade implícita. Eles até me seguiram, até que eu os despistei ao sair da floresta. Isso não era apenas uma simples exclusão territorial, mas sim uma clara consciência de território. Como já disse, embora seja grande, os recursos de qualidade são, sem dúvida, escassos. Embora eu tenha percebido cedo que na metade final haveria uma tendência de disputa por recursos de qualidade, mas não esperava que acontecesse tão rápido. E há um ponto que não pode ser ignorado, que é a natureza humana. Neste ambiente, somente a força é respeitada. Portanto, eu preciso acelerar o passo, tentar chegar ao destino o mais rápido possível, dominar em futuras disputas. Não há caminho nas montanhas. Não só há espinhos por toda parte, mas também é preciso estar sempre atento a perigos potenciais. Felizmente, após 2 dias de caminhada, eu finalmente pisei em uma terra aberta na metade da montanha, olhando para a paisagem montanhosa exposta à minha frente. Estou bastante satisfeito, porque o terreno aqui é relativamente plano. A iluminação também não tem nada a reclamar. E como diz o ditado, quem tem montanha come da montanha. Quem tem mar come do mar. Este lugar tem os dois. É definitivamente um lugar ideal para a sobrevivência, já que preciso construir um abrigo para residência a longo prazo. Não é algo que se possa completar da noite para o dia. Portanto, agora, a primeira coisa que preciso resolver é o problema de passar a noite. No entanto, enquanto procurava por Ugogo para montar uma barraca, descobri que não muito longe havia uma caverna enorme. Depois de entrar silenciosamente, percebi que aqui provavelmente é uma toca de lobo solitário. Por quê? Dentro da caverna havia apenas um monte de feno misturado com pelos de lobo, e eu não era novo em lidar com lobos. Então pensei em ocupar o ninho. Em seguida, joguei a brasa que estava quase se apagando dentro da toca do lobo. É bom saber que o fogo não só pode reivindicar a soberania da caverna, mas também é um meio de defesa. Porque poucos animais na natureza não têm medo do fogo. E os lobos não são exceção, devo dizer. A alcaçuz e a erva-lobo são excelentes materiais para acender fogo. E logo começaram a queimar. Justo quando eu estava me preparando para sair e pegar um pouco de lenha, um barulho repentino veio da entrada da caverna. Era o dono da caverna que estava voltando. Eu olhei com atenção, e não pude deixar de notar que era aquele grande lobo mau, que, neste momento, estava segurando um cervo pequeno na boca e olhando para baixo, forçando-se a sair do buraco. Pode ser que o sangue de cervo tenha bloqueado seu olfato aguçado, até que a luz da fogueira acesa ofuscou seus olhos. Foi então que ele percebeu que algo estava errado. Ele levantou ligeiramente a cabeça e ficou paralisado no ato. Ele deve ter pensado que estava tendo uma alucinação. Não só nós dois. Até mesmo a audiência da transmissão ao vivo achou incrível. Não se encontram inimigos sem motivo. Agora está tudo bem. Os líderes ficam especialmente tensos ao se encontrar. O apresentador queimou o ninho deles novamente. É certo que eles vão brigar, mas não é garantido. Este lobo não é muito esperto. Como assim, não é garantido? O que o apresentador disse faz sentido. E nesse momento, nós dois, eu e o lobo, nos encaramos. A atmosfera ficou extremamente constrangedora. Até que o grande lobo mal percebeu que a fogueira ardente era, na verdade, seu próprio ninho. Ele estava confuso. Em seguida, ele ergueu a cabeça e uivou. E então se agachou, adotando uma postura de ataque. Oh, espera aí. No momento crucial, eu usei a língua dos lobos e gritei. A grande lobo mal teve dificuldade para criar sua aura ameaçadora. Foi repentinamente interrompido. Então, ele respondeu de forma muito insatisfeita. Oh. Se pudermos conversar, vamos tentar não partir para a agressão. Eu expressei o que eu queria dizer. Porque meu estado atual está muito ruim. Se pudermos resolver isso pacificamente, seria ótimo. Mesmo que eu realmente lutasse e ganhasse. Parece que não haveria nenhum benefício. Ele pensou por um momento. Parece que ele entendeu algo. Então, ele começou a uivar de forma agitada. Ele até levantou uma pata e a agitou algumas vezes. No começo, eu ainda tive paciência para ouvir. Depois percebi que ele não estava se comunicando. Parecia que ele estava xingando. Eu fiquei irritado com o barulho. Então, disse de forma muito irritada, au. Assim que eu disse que você foi o primeiro a me atacar. O grande lobo mau imediatamente se acalmou bastante. Dava para ver que ele ainda tinha um senso de razão. Então eu continuei dizendo que sou uma pessoa generosa. Posso deixar o passado para trás. Mas se você continuar insistindo, eu também sei um pouco sobre luta. O grande lobo mau parecia estar confuso. Ele me olhou com uma expressão perplexa. Percebi que o lobo pode não ter muita cultura. A partir daí, tentei me comunicar com ele em termos simples. Parece que o grande lobo mau entendeu que quero ser amigo. Ele uivou para mim novamente. Eu não sabia se ele estava concordando ou discordando. Então,
Tentei me aproximar e perguntei: e sua mãe? O grande lobo mau ficou surpreso. De repente, ele mostrou os dentes afiados. Não sei porquê, mas ele realmente queria me morder. Eu só queria me preocupar com sua família. Não, com seu grupo. Afinal, você é tão jovem. Como você poderia se tornar um lobo solitário? Eu rapidamente expliquei. Depois de ouvir minhas palavras, nos olhos dele, cheios de preocupação, de repente, surgiram emoções muito complexas. O temperamento melancólico imediatamente se destacou. Isso pode ter uma história. Este lobo está robusto e saudável. Parece muito jovem. E os jovens só ficam feridos emocionalmente. É quando eles têm esse tipo de temperamento melancólico. Eu indaguei indiretamente se ele tinha alguém. Apenas a loba que ele gosta. O grande lobo mau não fez som. Mas o temperamento melancólico se intensificou. Eu entendi. Ele realmente está preso por causa do amor. Então, eu o consolei, dizendo para pensar positivo. Talvez a sua loba seja compreensiva. Ela pode ter ido embora para aliviar sua pressão. O lobo uivou como se estivesse ferido. De repente, ele se levantou e começou a rosnar alto como um cachorro, uivando e uivando. Seu pelo de lobo se eriçou. Ele, imprevisível, mais uma vez mostrou suas presas para mim. Olha, essa postura me faz parecer um alvo para desabafar. Eu não estou exagerando. Ele então disse de forma firme: você está perdendo pelo menos um pelo para mim. Não sou eu que estou roubando sua parceira. Se você tem coragem, procure a matilha de lobos que está roubando sua parceira. Parece que sua dignidade foi provocada. O grande lobo mau foi recuando lentamente com suas patas de lobo. Em seguida, ele se agachou e entrou em modo de ataque. Eu rapidamente avisei: não diga que eu não te avisei. Se realmente lutarmos, você pode não conseguir me morder. O lobo cinza parou de se mover. Então, eu comecei a zombar dele novamente. Com tão pouca idade, sua parceira já foi embora. E ainda foi expulso da matilha. Às vezes, é preciso procurar as próprias razões. Você se esforçou para caçar bem na matilha? Você se deu bem com seus semelhantes? Depois de sair da matilha, você pensou em se esforçar? Você adquiriu experiência em caça? Suas habilidades de combate estão afiadas? Isso tudo não existe. Então, com o que você está ocupado todos os dias? Ocupado em escorregar de um lado da ilha para o outro? Olha como você está ocioso. Dia após dia só sabe se deixar levar. Sua inteligência emocional é baixa. Quero me comunicar bem com você. Se você vai morder, não tem certeza se conseguirá. Típico de alguém que é inexperiente e gosta de brincar. Não me importo se o grande lobo mal entende ou não. Quando surge a oportunidade, é uma explosão de loucura. O objetivo é desestabilizar a mentalidade dele. Mas a audiência da transmissão ao vivo parece ter entendido. Então, começaram a se comunicar intensamente. Vocês não perceberam? O apresentador imita o som de um lobo. É um pouco parecido com o nosso ritmo e tom de voz. Tem todas as consoantes, vogais e tons. Sim, o apresentador realmente se destaca. É difícil não suspeitar que ele realmente pode se sair mal. Este lobo deve ter entendido, certo? Parece que ele está prestes a chorar. O grande lobo mau realmente está quase chorando. Neste momento, ele está deitado no chão com uma expressão desanimada. Parece que perdeu o interesse por tudo. Lembra muito um adolescente que se embriaga por amor. Mesmo que eu tenha pensado em domesticá-lo. Afinal, o sistema disse que ele é um lobo-rei. É mais do que suficiente para cuidar da casa. Então eu continuei a atacar ele. É raro ver um lobo-rei se comportar assim. As provocações vieram uma após a outra. Isso fez com que o grande lobo mau não aguentasse mais. Ele levantou a cabeça e começou a uivar continuamente. Não sei se ele estava se desabafando ou explicando. Ele continuou friamente dizendo para eu não ser teimoso. Apenas perguntei onde eu errei. Se você tampar os ouvidos, não ouvirá. Por que você me ama? Fugir não adianta. Se eu fosse você, simplesmente procuraria um penhasco. E pulava do penhasco. O que teria sentido para mim? O grande lobo mau, de repente, virou-se e foi embora sem dizer uma palavra. Eu rapidamente o segui. Segui até uma velha árvore à beira do penhasco. O grande lobo mau parou e uivou para o céu. Fui contagiado pela sua presença imponente. Não pude deixar de elogiar. Agora sim, isso é que é um lobo-rei. O grande lobo mau apenas se virou e me lançou um olhar frio. Então, sem hesitar, ele se lançou para baixo de forma brutal.